Começa agora o programa Uma Questão de Fé. Oferecimento. Livraria Santa Terezinha, na Avenida Flórida 4035, em Umuarama. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu. Muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Inconfidência. Está começando o programa Uma Questão de Fé aqui pela Inconfidência, no AM 840, também pela internet, no nosso site radioinconfidenciam.com.br, pelo aplicativo da Inconfidência. Você que tem Android, iOS, também pode baixar aí o nosso aplicativo e ouvir a Rádio Inconfidência aí no seu celular. E ao vivo hoje pelo Facebook da Rádio Inconfidência, mas também estamos ao vivo no programa Uma Questão de Fé lá no Facebook. Conosco aqui, Fernando, também o Gabriel e já o Juninho chegando para a gente falar sobre um assunto bem interessante e que levanta muitas dúvidas, uma falta de conhecimento e é este sábado, então, vamos estudar e vamos falar bastante sobre purgatório, certo? O Gabriel, muito boa tarde mais uma vez, muito bom ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, boa tarde. Boa tarde, Paulinho, boa tarde, Fernando, é uma alegria novamente estar aqui com vocês neste programa, para juntos, enquanto irmãos, estudarmos e aprendermos um pouquinho da nossa fé, daquilo que a igreja nos ensina. Fernando, boa tarde, meu filho. Oi, Paulinho, boa tarde. Boa tarde, Gabriel, tô preocupado. Você não vai dormir aí hoje não, né? Não. Meu Deus, esse menino tá tiriço, um sono. O negão voltou. Tá ali. Boa tarde, Kliger. Tudo tá vivo? Boa tarde, gente. Muito bem, o Kliger está ali cuidando da nossa live. Você também pode nos ajudar compartilhando aí a nossa live em modo público, para que mais pessoas também sejam alcançadas por essa comunicação. Tá começando o nosso programa. Quem chegou? Muito boa tarde. É o João daí, né? A Rádio Inconfidência apresenta o programa Uma Questão de Fé. Bate-papo, opiniões e interação com os ouvintes. A partir de agora na Rádio Inconfidência. Começando o nosso programa, nós vamos pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos inspire e nos capacite nesta tarde de sábado, neste início de final de semana, mas em especial aqui no programa Uma Questão de Fé, com você que está conosco agora, conectado, sintonizado, seja muito bem-vindo. Nós nos unimos os nossos corações, a nossa fé, para pedir ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A terra, vem lavar meu viver, vem Espírito. Começando o nosso programa hoje, cumprimentando aqui o Juninho que está de volta das férias, mas também da correria do final do ano. O pessoal estava com saudade de você, mas quem está no comércio sabe muito bem e entende, né, a tua correria. A gente também aqui, sentimos a sua falta. Seja muito bem-vindo de volta aqui conosco. Obrigado, Paulo, muito prazer. Eu gosto demais disso aqui, eu estava sentindo falta, estava com saudade e eu estou realizado agora. Muito bem, e nós já vamos então entrando de cabeça neste assunto. É um dogma da nossa igreja e já nós vamos ter que inclusive explicar certinho, até sobre dogma nós já falamos aqui no programa Uma Questão de Fé, mas quero começar aqui já acolhendo o Gabriel para que ele então nos diga: existe o purgatório? Com certeza o purgatório existe e é para nós católicos um dogma de fé. Nós devemos acreditar no purgatório e também devemos, é nossa obrigação enquanto cristãos católicos, rezarmos pelas almas que estão no purgatório.
O purgatório é um dogma de fé. E quando a gente fala que é um dogma de fé, é porque vem dos apóstolos. Nós vemos por aí tantas pessoas, professores, que dizem o purgatório uma invenção medieval. Não. É um dogma de fé porque vem dos apóstolos. Os apóstolos professavam e acreditavam na existência do purgatório. E isso nós vemos também por meio das catacumbas dos mortos, lá nos primeiros anos depois de Cristo, orações pelos mortos. Então vem dos apóstolos esta fé. O termo purgatório é um termo que surgiu sim na Idade Média, depois de algum tempo. Mas a existência, a realidade do purgatório é um dogma de fé, vem dos apóstolos, vem, portanto, lá dos primórdios da igreja. O purgatório é um estado. É um estado, não é um lugar. Não é um lugar. Porque nós, enquanto vivemos na materialidade, é complicado para nós, humanos, colocarmos essas questões, pensarmos um pouco a respeito do transcendente sem materialidade. A gente pensa o transcendente, a gente pensa Deus a partir do que nós conhecemos. Então, a partir de formas, a partir de matéria. Então, é complicado para nós imaginarmos o purgatório sem ser um lugar. Mas não é um lugar, é um estado. É um estado em que a pessoa se encontra, um estado em que a alma se encontra, portanto, não é um lugar. O que a gente tem que, às vezes, o que é interessante frisar, uma vez eu perguntei para um padre, no começo da caminhada, padre, eu não sabia muito, o que era purgatório, e eu estava tendo essa palavra, purgatório, e eu falei, padre, o que é purgatório? Eu acho que ele foi tão sábio, padre Marcos, comigo, que ele falou assim, Juninho, pensa assim, pensa o sol é Deus. Se você ficar olhando para Deus, você não consegue ficar olhando para o sol, porque o seu olho vai queimar. Então, o seu olho tem que ser preparado para que você possa olhar a Deus. Então, o purgatório ali, você vai estar preparando o seu olhar, olhando, é um estado em que você fica se preparando para que você possa um dia olhar a Deus, poder enxergar a Deus. Eu achei tão bonito a explicação do padre que me chamou muita atenção. E aquilo ficou na minha cabeça até hoje. É isso que você falou, Juninho. Na verdade, que foi a citação aí do padre Marcos, justifica o porquê do purgatório. O porquê que o purgatório existe. Muitas pessoas colocam assim, para nós vamos imaginar o purgatório. Para conceber o purgatório, você tem que entender um pouquinho daquilo que é o inferno e daquilo que é o céu. Mas o purgatório não é um meio entre o inferno e o céu. Não é um muro que separa o inferno e o céu. Pelo contrário, o purgatório pertence ao céu. Quando a gente fala do purgatório, nós já estamos falando de almas que estão salvas. Então não tem nada a ver com o inferno, não tem nada a ver com aquilo que acontece no inferno. Todo mundo, quando se confessa, ou quando na sua vida, é perdoado os seus pecados. O padre, o sacerdote, ele tem o poder de perdoar os pecados. Sim. Quando nós saímos do confessionário, nós saímos perdoados. Mas nós ainda carregamos dentro de nós resquícios dos nossos pecados. Seja consequências que este pecado teve na vida de pessoas, e portanto, por mais que nós fomos perdoados deste pecado, as consequências dele ainda agem na vida de pessoas, ao nosso redor ou até em nós mesmos, mas nós saímos do confessionário ainda com esta tendência de pecar. Nós ainda saímos do confessionário. A concupiscência, que nós temos, que nós carregamos. Então nós carregamos ainda as consequências deste pecado. Sim. Então nós não podemos contemplar Deus face a face ainda com desordens. Nós só podemos contemplar Deus puros, santos. A carta aos Hebreus vai dizer que sem a santidade ninguém pode ver a Deus. Então nós não podemos contemplar Deus face a face com requisitos de pecado em nós. Com essa desordem. A palavra purgatório quer dizer isso, Purga, limpa, purifica, Então já foi muito sábio a explicação do Gabriel por causa disso. A palavra já fala isso. Limpar, purificar. Este é o processo, de purificação. Mas eu quero trazer aqui uma indagação que nós católicos recebemos sempre. Onde está na Bíblia? Como eu disse, o purgatório ele é um dogma de fé, então ele vem dos apóstolos. É sempre bom explicar que a gente fala da Bíblia
meio que pressionado por uma tendência protestante que nos questiona a respeito disso. Sim. Mas se não tiver na Bíblia, não tem problema algum. Só porque nós cremos na igreja. E é porque nós cremos na igreja, é por isso que nós podemos crer na Bíblia, porque a igreja nos coloca para acreditar na Bíblia. É a fé transmitida dos apóstolos, né? Inclusive, nós só acreditamos na Bíblia pela fé dos apóstolos que foram transmitidos assim, a nós. Uma coisa para esclarecer isso e deixar isso muito claro. Não é que não consideramos o que está na Bíblia. Claro que consideramos a palavra, as santas escrituras, mas não é só ela como única fonte de verdade e fé para nós. Ela não é a única. Nós acreditamos na Bíblia, né, que é aquela palavra escrita, sim, mas nós também acreditamos na tradição, que é a palavra oral, daquilo que os apóstolos anunciaram, daquilo que os apóstolos pregaram, que é a tradição da igreja. Mas falando de Bíblia, para quem ainda questiona e quer dizer assim, mas não tem. A palavra purgatório não está na Bíblia, mas essa ideia de purificação está na Bíblia. Sim, está na Bíblia, sim. O livro de Macabeus, ele explica esta realidade, embora não tenha na Bíblia dos protestantes, sim, que os protestantes, sim, com Lutero, eles recusaram o livro de Macabeus. Desconsideraram. Então tiraram aí do cânon bíblico. Mas no livro de Macabeus, deixa eu pegar aqui o versículo, Macabeus, capítulo 12, 44, apresenta esta realidade do purgatório. Lá, vou citar aqui rapidinho, né? Começa assim: se ele não esperasse que os mortos que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas se considerasse que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormeceram piedosamente, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fosse absorvidos o seu pecado. Isto se encontra no livro de Macabeus, mas na Bíblia em geral, vamos colocar que aí os protestantes teriam, que é o próprio Evangelho. E da própria palavra de Cristo, nós percebemos e vislumbramos a realidade do purgatório. Ô Gabriel, porque nesse momento aqui, Juninho, Fernando e você que nos acompanha, nesse momento aqui nós estamos falando de um dos principais questionamentos que eles dizem, que depois da morte não há, né? É mais essa relação e esse vínculo entre quem está vivo aqui com quem já morreu. O Gabriel ainda explicava aqui, antes de começar o programa, essa nossa oração e súplica para quem já faleceu. E é até bonito, e eu queria que você depois dissesse de novo, porque isso também se refere ao purgatório, mas diretamente a essa pessoa que já morreu e que ainda merece e precisa da nossa oração. Sim, então quando nós morremos, nós carregamos as marcas do nosso pecado, então nós não podemos contemplar Deus. O purgatório, portanto, é uma oportunidade que Deus nos dá de nós sermos purificados. Lembrando que quem vai para o purgatório são as pessoas que nesta vida tiveram um caminho reto no Senhor, que não pecaram, não estão com pecados mortais e assim por diante. Nós sabemos a realidade, existe sim o inferno. Existe. Mas o purgatório são para os bons. Mas os bons ainda carregam consigo requisitos desse pecado. Então Deus nos dá a oportunidade, portanto o purgatório é reflexo da misericórdia de Deus. E nós sempre ouvimos falar, as almas que estão padecendo no purgatório. O que seria estas almas padecendo? O que seria o sofrimento do purgatório? Quando nós não podemos contemplar Deus face a face, devido aos nossos pecados, nós sofremos com isto. O fato de nós não podermos estar vislumbrando a Deus, a face de Deus, e o reconhecimento da miséria dos nossos pecados, nós reconhecemos a nossa miséria, de que nós não podemos ver Deus face a face, aquilo gera em nós um fogo purificador, gera em nós uma dor, mas uma cura. Então nós somos purificados exatamente quando nós não podemos estar a Deus e reconhecemos que não podemos estar com Ele por causa dos nossos pecados. Então quem está no purgatório sente sim a necessidade do purgatório,
uma vez que ele quer ser purificado desses seus pecados para poder estar junto a Deus. Então é este momento, este estado onde você vai ser purificado. Então é um fogo purificador. Não vamos tirar esta visão que nós associamos um pouco ao inferno, de uma pessoa batendo em você, Deus te castigando, Deus judiando de você, de modo que você pagar seus pecados. Não é nada disso, né? Tirar essa realidade, até o próprio inferno não seria isso. O inferno é completamente a ausência de amor de Deus. Isso é o maior sofrimento que tem. Não um diabinho correndo atrás de você com um chicote, igual o cinema, todo mundo, né, coloca isso. Não. E o purgatório é exatamente esse estado onde nós vamos reconhecer a nossa miséria e nesse reconhecimento vamos ser purificados. Por isso gera uma dor em nós. É este sofrimento que as almas do purgatório padecem. E sobre essa questão também da Bíblia, tem muitas palavras que você não encontra na Bíblia. A própria palavra Bíblia não tem na Bíblia. Sim. Né? Santíssima Trindade, tantas coisas que não está na Bíblia, né? A palavra é certa, mas algumas coisas correspondem e tem a ligação. Tem uma posição aqui da igreja que eu achei bem legal, que foi no concílio de Lyon. O Papa Gregório X, ele fala algo, né, que foi que a igreja fez um concílio e dentro desse concílio foi citado o purgatório, né? E o Papa Gregório, ele fala muito bonito aqui, acho que é interessantíssimo a gente dizer isso, porque ele foi um grande homem. Porque se eles morrem na caridade, verdadeiramente arrependidos, antes que eles tenham feito satisfação através de dignos frutos de penitência pelos pecados cometidos e omitidos, suas almas são purificadas depois da morte por punições purgatórias ou depurantes. Isso aqui, gente, é 464. Pois é. Né? Isso vem muito antes de nós. Então, quem somos nós hoje? Né? Porque eu já fui em aula de teologia, onde o padre, na minha aula, não sei, acho que eu estava... O padre, na minha aula, falou isso. Que o purgatório tem que ser revisto. Né? Mas espera aí, né? Homens já pensaram nisso. Homens pensadores, homens inteligentes já pensaram nisso. Por que eu hoje, né, depois de tantos anos, eu vou querer questionar uma coisa que já foi debatida, que já foi feito concílio? Então, o católico tem que olhar, sim, para o purgatório de uma forma diferente, com fé, acreditando, né? A nossa igreja é baseada na fé, gente. Eu já falei aqui em vários programas, né? A gente, às vezes, obedece um policial, obedece uma lei de torcida organizada. Por que não obedecer uma ordem da igreja? Uma palavra da igreja? Uma palavra santa? Né? Uma palavra infalível, que é a palavra do Papa. Então, gente, a gente tem que acreditar e tem que botar fé. Por isso é bonito, desculpa, Gabriel, de cortar, isso que o Gabriel disse, assim, que o purgatório é o sinal da misericórdia de Deus. O purgatório é um estado feliz de se estar, né? É mais desejável estar no purgatório do que temível. Nós precisamos desejar mais ir para o purgatório do que temer estar lá, né? Porque esse fogo que o Gabriel diz é um fogo de amor. É um fogo de amor que envolve, e essa purificação que o Gabriel foi falando aí, eu fui pensando, é uma purificação voluntária minha, que vai brotando livre do meu coração. Não é ninguém que me pressiona, vai brotando de eu ver quanto Deus foi amoroso ao longo da minha vida toda, misericordioso, e aí eu vou reconhecendo que eu não fiz quase nada para retribuir. E isso vai brotando do meu coração, essa vontade de purificar, essa vontade de limpar o meu coração para contemplar a face, como o Juninho disse. Preparar o olho para contemplar a grandeza, né? Eu acho que ainda assim a gente vai cair tanta consciência nossa, que nós, estando lá, nós vamos... Ainda não estou pronto, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, conhecendo os corações. De todas as passagens bíblicas que eu vi aqui, tem uma que eu achei tão interessante, está lá em Mateus 18. O Senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Eu achei muito interessante isso, né? E você consegue ligar isso com o purgatório, né? Sim, não só essa passagem que você falou, Juninho, mas aí nós podemos falar de tradição, protestante não vai acreditar porque não acredita, então acredita na Bíblia. Aí eu peço para o protestante, né? Tem Marcos 3:29, Lucas 12:45, Lucas 12:58, que apresenta da própria boca de Jesus Cristo a realidade do purgatório. Quando diz lá, né, que não sairás dali até pagares o último centavo, ou que alguns receberão alguns açoites, outro mais. É tudo mostrando a realidade do purgatório. E só voltando um pouquinho no que o Fernando estava dizendo a respeito do amor, né?
A partir do que você disse, Fernando, aí justifica o fato de que não existe alma abandonada no purgatório. Todas as almas do purgatório estão envolvidas no amor de Deus. Deus envolve todas as almas do purgatório no seu amor. A igreja militante interfere ou ajuda nessa purificação? Pera, que nós vamos para o intervalo e a gente já volta. Tem muita gente na live, eu gosto de fazer essas coisas. E já a gente volta para responder. Somos nós? A igreja militante. Nós. Vamos falar então. Né? Podemos falar aqui na volta do intervalo. É rápido e a gente já volta. Nelson Nunes. Estamos apresentando agora meio-dia e 25 na capital da amizade. Vamos lá, continuando aqui. Eu deixei uma pergunta no ar. O Juninho tá falando no fundo aqui. Por quê? Porque ele tá ao vivo no Instagram. Que é o quê? Ele está... É assim agora. Hoje em dia as coisas é assim. É interativo demais. E nós estamos no Instagram, no Facebook, e pelo YouTube também. E depois tem reprise na quinta. Pelo tele... Juninho, deixa eu mandar um abraço aqui. A Lourdes Barbosa diz que reza com você o terço, Caminhando com Maria, e ela mandou um abraço pra você. Ela te achou aqui, ó. Lourdes Barbosa. Ela falou, é o Juninho mesmo do Caminhando com Maria? Eu falei, é ele mesmo. Gabriel, Fernando, Juninho, quem quiser responder. A igreja militante participa dessa purificação? Ou é cada um com seus problemas? Só explicando, né, pra quem não sabe, existe 3 igrejas. Isso, por favor, Gabriel. Igreja militante, padecente e triunfante. A igreja militante somos todos nós que estamos aqui vivos neste mundo, caminhando rumo a Deus. Certo. A igreja padecente é a igreja do purgatório. E a igreja triunfante é a igreja que já está na glória de Deus. Aí você me perguntou, né? Você perguntou para nós a respeito se a igreja militante ela pode interferir em alguma coisa. As almas que estão no purgatório, portanto, a igreja padecente não pode fazer nada por si mesma. As almas que estão lá não podem fazer nada por si mesmas. Ela precisa da intercessão da igreja militante, tanto também da igreja triunfante. Então, as almas que estão no purgatório precisam da nossa oração. Então, nós não podemos, como devemos, rezar pelas almas que estão no purgatório. Nós podemos rezar de diversas maneiras, mas, vamos dizer assim, as 2 maiores orações e atitude que nós podemos ter pelas almas que estão no purgatório é através da Santa Missa, porque na Santa Missa nós rezamos por todos os falecidos em todas as celebrações eucarísticas, como também pelas indulgências. Aí você me pergunta, eu tenho um falecido da minha família, morreu há alguns dias, eu devo rezar por ele? Deve. Mas este meu irmão, este meu parente, este meu amigo, se já estiver na igreja triunfante, como eu vou saber, né, se eu devo continuar ou não rezando por ele? Era isso que a gente conversava aqui antes do programa começar. Nós devemos rezar por todas as almas que estão no purgatório, pelos falecidos, né? Nós devemos rezar pelos falecidos. Se o falecido já estiver na glória, a nossa oração não é inútil. Mas a nossa oração, ela se torna frutífera para aqueles que ainda estão no purgatório. Então toda a oração é bem-vinda. Então nós podemos jejuar, todas as nossas orações, jejuns, penitências. Agora na quaresma é um tempo propício de salvar almas. A quaresma é um tempo kairos, é um tempo oportuno para salvar almas que estão no purgatório. Então nós devemos rezar por estas almas, porque elas não podem fazer nada por si mesmas. Pera aí, Juninho, por favor, desculpa. Você estava no Instagram aí, eu tirei. Cortou ele. Houve uma discussão muito grande no passado, né? E quem defendeu muito sobre a questão que o Gabriel está falando, sobre as almas do purgatório, foi São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino ele foi o precursor da luta do purgatório, né? E ele fala aqui que é bem interessante a palavra dele, lutando pelo purgatório, porque muitas pessoas pensam isso, né? Essas coisas que nós estamos debatendo aqui, gente, pessoas lutaram por isso. Pessoas debateram por isso. Morreram por isso. Então, assim, não é nós que estamos aqui falando isso, ditando isso, e agora que nós estamos lendo aqui agora, e estamos vendo. Não, isso aqui já foi falado há muito tempo atrás, e estamos passando isso para você. Então, Santo Afonso de Ligório,
São Tomás de Aquino. Então, todos esses lutaram. E aqui ele fala assim: o que estão no purgatório ainda não gozam da visão do verbo, que seria Deus, para que possam conhecer o que pensamos e falamos. Por isso, não lhe pedimos os seus refúgios em nossas orações. Então, a gente precisa pedir por eles. Nós precisamos pedir por eles. Então, aqui reforça o que o Gabriel fala. Então, não é o Gabriel que está dizendo. O que está dizendo é São Tomás de Aquino, um dos maiores doutores da igreja. Então, isso tem que ser reafirmado. Você citou São Tomás de Aquino, né, que é este grande doutor e santo da nossa igreja. Mas só também para completar aqui, embelezar a nossa discussão, vários santos, eles falaram a respeito do purgatório e alguns tiveram até visões místicas a respeito do purgatório, como por exemplo Santa Catarina de Gênova, que tem um tratado a respeito do purgatório. Então, se quem quiser pesquisar, tem na internet a respeito disso. São Francisco de Sales, ele vai dizer assim: o purgatório é um feliz estado, mais desejável que temível, porque as chamas que lá existem são chamas de amor. E Santa Maria Faustina, né, a famosa Santa Faustina, ela nas suas visões místicas, Deus fala uma coisa para ela, né, a respeito do purgatório, que é assim: a minha misericórdia não deseja isto, mas a justiça manda. Desde esse momento me encontro mais unida às almas sofredoras. Então, Santa Faustina também foi uma das santas que tiveram visões místicas e rezaram a respeito do purgatório. E também tem Santa Teresinha de Ávila, São João da Cruz e assim por diante. Mas São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, discute e fala a respeito da existência do purgatório. E o padre Paulo Ricardo fala que não é só possível rezar, é um dever do cristão rezar pelas almas. É necessário. É necessário, é isso que é interessante. A gente oferecer dizer. Indulgências, oferecer Eucaristia. Então, já que elas não podem fazer nada por elas, então é um dever nosso rezar por elas. Nós podemos pedir para o nosso anjo da guarda, pedir para o anjo da guarda aqueles que estão lá, porque o anjo, como nós já falamos aqui no programa de anjo da guarda, ele é encarregado de nos levar e levar quem ele foi destinado a cuidar até contemplação da face de Deus. Então, até essa pessoa estar no purgatório, o anjo fica intercedendo, contemplando Deus, intercedendo. Então, nós podemos pedir ao nosso anjo. E aqui diz o seguinte, olha: para rezar pelas almas do purgatório, o fiel deve exercitar 3 virtudes: a fé, a caridade e a justiça. A gente podia falar dessas virtudes separadamente, inclusive em programas específicos. Eu quero citar só a fé aqui, que ele diz o seguinte, e é importante, é o próprio padre Paulo Ricardo quem está dizendo: quanto à fé, é preciso crer naquilo que a igreja ensina. Então, para começar, eu preciso comungar com a minha igreja. Eu preciso comungar com aquilo que a minha igreja professa como verdade, né? Para começar a pensar. E aí, outra citação importante que ele traz é dizer o seguinte: se alguém disser que o sacrifício da missa só é de louvor e ação de graças, ou mera comemoração do sacrifício realizado na cruz, porém não sacrifício propiciatório, ou seja, que só aproveita a quem o recebe e não se deve oferecer pelos vivos defuntos, pelos pecados, penas, satisfações e outras necessidades. Ele está dizendo: a missa realmente serve e muito para essas almas que lá estão. E ela une as três, né? Tem uma pergunta do José na live que perguntou aqui: em qual lugar posso rezar pelas almas do purgatório? Na igreja? No cemitério? Em casa? Tem alguma regra para isso? Não. Todas as nossas orações, né? Não qualquer tem lugar, regra. Qualquer hora. Talvez ele perguntou isso aí, né? Cemitério, igreja. A missa é o ápice. Eucaristia, é o ápice, né? a Eucaristia. Por exemplo, nós podemos, por meio de indulgências parciais, mas também as indulgências plenárias. E uma indulgência plenária, por exemplo, no dia de finados, visitar o cemitério. Se constitui participar da Eucaristia e visitar o cemitério, os mortos, no dia de finados, por exemplo, é uma indulgência plenária. Então a indulgência plenária, ela salva, ela tira a pessoa do purgatório, como também livra nós morrermos naquele momento. A partir do momento que recebemos a indulgência, nós já estamos na glória. Então a toda oração ela é bem-vinda, mas existe o sacrifício da missa, as indulgências e assim por diante. O Paulinho citou a questão dessas 3 virtudes, né? Até nós podemos colocar aí as virtudes teologais, fé, esperança e caridade.
No tempo do Advento, essas 3 virtudes, elas se apresentam para nós: a fé, a esperança e a caridade. E nós discutimos a respeito disso, nós vemos a caridade no tempo do Advento, a fé e também a esperança da vinda de Cristo e da sua volta. No tempo da Quaresma, nós também vemos 3 atitudes, que é a oração, o jejum e a esmola. Então, tanto no Advento, que é um tempo oportuno, um tempo kairos, para nós vivermos a nossa fé a partir dessas 3 virtudes, na Quaresma, que nós vamos iniciar agora a partir do jejum, da oração e da esmola, é um tempo propício para salvar almas. Na medida que a gente ora, faz jejum e assim por diante, nós vamos salvar almas que estão no purgatório. Então, o tempo da Quaresma é um dos tempos mais oportunos que nós temos de rezar pelos mortos. Nos aproximando já, né, dessa época, quarta-feira, não nesta quarta-feira, na próxima já é quarta-feira de cinzas, né? Então, acho que o assunto muito oportuno para falarmos no dia como hoje, para irmos até já refletindo e pensando mais. E o Gabriel falava no começo do açoite e tudo, mas nós precisamos tirar isso do contexto humano, né? E o purgatório nos indaga ou nos questiona, porque a gente fica muito fixo no humano, né? Humanamente, olhar para isso, né, é difícil de entender. São conceitos abstratos, né, metafísicos, transcendentes, e nós humanos, como eu falei no começo, nós só pensamos a partir de formas, de imagens, de cores, de cálculo. Então é complicado para nós imaginarmos. Então aí o cinema, a ficção, coloca o diabo como chifrudo, vermelho, com um espeto na mão. E aí a gente vai criando, isso vai ficando na nossa cabeça, o purgatório, como um monte de almas sofrendo, gritando, e alguém batendo, chicoteando. Nós devemos tirar essa mentalidade. Existe o sofrimento no purgatório? Sim, existe, mas é um sofrimento no amor de Deus. Um sofrimento de reconhecer a nossa miséria. E o inferno é total ausência do amor de Deus. Não tem relação escuridão, né? De purgatório com inferno. Uma coisa completamente diferente da outra. É que as duas têm sofrimento, né? Mas um sofrimento é no amor de Deus, no purgatório, e o inferno é o sofrimento sem o amor de Deus. E isso que você estava falando um pouco antes, a intenção da gente rezar por essas almas é praticar também em nós, é uma forma de sair do nosso egoísmo, né? De se ajoelhar-se diante de Deus e pedir somente para a gente, pedir pelos nossos problemas, né? E a gente acaba esquecendo que talvez um ente querido, um amigo querido faleceu. Então isso é uma forma da gente praticar, né? Sair desse egocentrismo e rezar por aqueles. Você falou, eu nem lembrava, mas no último finados eu fiz, né, toda essa indulgência oferecida ao meu avô, né? E é legal depois você enxergar que você fez tudo isso em pró a alguém que não está mais aqui, e isso fortalece cada vez mais a nossa fé também, né? De acreditar que essa pessoa que tem uma vida após a morte, tem uma vida, então é toda uma ligação, né? Tem todo não é só em cima de uma coisa, é um leque muito grande. Lembrando só que a questão da indulgência tem a confissão, né? Então você tem a confissão, tem que rezar pelo Papa, professar a fé, comungar da Eucaristia, e nesse caso tem todo um processo, né? Mas é muito bom, e nós aqui, né, este programa estar discutindo a respeito disso, porque querendo ou não, nós estamos virando protestantes a partir do momento em que nós não discutimos mais a respeito disso, porque para o protestante basta a fé. Então, a partir da morte, quando nós morremos, é como se tudo aquilo que nós carregamos de pecado, simplesmente nós colocássemos debaixo do tapete e já contemplássemos Deus face a face. Então, por isso o protestante ele não acredita nesta realidade do purgatório. Infelizmente, nós não estamos mais rezando pelos mortos, e por mais que toda missa, o padre, ao ler o mistal, fale sobre os mortos, aquilo é tão muitas vezes automático, cotidiano, que a gente acaba esquecendo. Nem mais pensar os falecidos, amigos, familiares próximos na Eucaristia a gente acaba pensando. Porque a gente está tão aéreo pensando em outras coisas, ou aquilo já é tão comum, que nem mais pensar nos mortos na missa nós pensamos. E quando a gente fica se referindo ao protestantismo, nós não estamos querendo ofender, essa não é a nossa intenção de maneira alguma. É porque quando a gente entra nesse assunto do purgatório e vários outros assuntos, é sempre meio
Sempre há uma... Cai, não tem como, né? Mas debate teológico. A minha questão é que eu concordo com o Gabriel, é que literal, o sentido literal da palavra, eu não estou falando contra a igreja. Sim. Eu estou falando contra... Nós estamos protestando contra alguns dogmas, algumas verdades de fé da nossa igreja por falta de conhecimento. Não, eu acho que isso não é assim, não. Será que é assim? Acho que não. Acho que não tem inferno. Que inferno? Então, nós começamos a protestar contra aquilo que a nossa igreja ensina por falta de conhecimento. Então é interessante a gente começar a entender o que é um dogma. Depois que a gente tiver claro o que é um dogma, é fácil entender e aceitar as outras coisas. Eu falo que tudo isso que nós estamos falando aqui vai morrer numa coisa: na fé. Na fé? Tudo isso. Principalmente um dogma. O nosso programa é uma questão de fé. Olha o nome dele, né? É uma questão de fé. Então a gente estamos falando aqui, né? Estamos citando passagens bíblicas, estamos citando padres do passado, estamos citando coisas bonitas aqui, só que vai morrer num assunto que é a fé. Se você, é opção sua acreditar, né? Na igreja. E isso é essencial, você ter fé. Para a nossa igreja é uma verdade absoluta. Ponto. Né? É uma verdade absoluta. O entendimento da nossa igreja, a partir do momento em que ela estabelece ou eleva, né, essa realidade para um dogma, é de que é uma verdade absoluta, né? Então entende-se. Agora, é claro que, né, como o Gabriel disse, alguns santos, né, descreveram, né, sonhos e tudo mais, dizendo dessa realidade. Isso nos serve como, talvez, né, algo para a gente refletir e pensar, né? O próprio Jesus nos deu ali no Evangelho uma condução de como poderia ser, de como será cobrado isso, mas não literalmente daquela maneira, com açoite, com chicote. É para a gente pensar, né? Como o Gabriel disse, é abstrato, mas é para pensarmos, né? Não há assim, olha, vai ser assim, assim, assim. Isso nós vamos descobrir. Nós devemos tirar aquela prepotência de nós querermos compreender completamente Deus, igual Adão e Eva, né? Que quiseram ser igual a Deus. Nós nunca vamos compreender Deus plenamente. O que Santo Agostinho aconteceu, né? Aquela velha história de Santo Agostinho, que acho que é a história mais bonita que tem, que ele tá na praia e ele tenta colocar o mar, né? Ele vê um molequinho brincando na água. Aí ele pega a conchinha e tenta colocar água dentro daquele buraquinho, o molequinho, sabe? Vai pegando assim, colocando a água no buraquinho, a hora que o buraquinho, tentando colocar o mar no buraquinho, né? O molequinho. Aí Santo Agostinho tava andando na praia, louco, porque ele foi, assim, de estudos, porque ele estudava muito. Ele foi uma das pessoas que mais se aproximaram, né? Que mais chegaram perto, que mais estudaram sobre a Santíssima Trindade. E ele chegou, avistou o molequinho e falou: meu, o que você tá fazendo? É impossível você colocar esse mar nesse buraquinho. Aí o moleque olhou pra ele e falou assim: é mais fácil eu colocar um mar no buraquinho do que você entender a Santíssima Trindade. Então tem muitas coisas que a gente não vai conseguir entender. E tem muitas religiões que tentam explicar tudo, né? Quantas religiões que eu sei, que eu conheço aí por fora, que tentam explicar tudo que você pensa na cabeça. Tudo tem explicação. Só que a nossa religião é a religião da fé. Aqui agora me vem a fala de Pedro, né? A quem iremos? Sim. Diante daquela dúvida tremenda, Jesus tinha acabado de dizer: aquele que não comer da minha carne, né, não terá parte comigo. E teve um monte de gente que levantou e foi embora. E os discípulos ficaram ali, né? Também com cara de quem não tinha entendido. E aí Jesus: por que vocês não vão também? Percebia no olho deles que eles também não estavam entendendo nada daquilo. E aí Pedro diz: a quem iremos? Tem uma hora que a nossa religião se depara com eis o mistério da fé. Eis o mistério da fé. Acreditar porque eu acredito. Jesus falou assim: eu tenho muita coisa para ensinar, mas
Não dá para falar agora, vocês não vão entender agora. Então Jesus tinha muita teologia para falar. Jesus tinha muito purgatório para falar. Jesus tinha muito Santíssima Trindade para falar. Só que os discípulos não ia caber na cabeça deles naquele momento. Eles já viveram muita coisa. E Jesus tinha ciência disso. Então, nós católicos, nós precisamos ter essa firmeza de acreditar na igreja. É muito questionamento hoje, nós vivemos. É questionamento de purgatório, é questionamento de Nossa Senhora, é questionamento da virgindade de Maria, é questionamento de Assunção de Nossa Senhora. Gente, nós precisamos acreditar. Se eu acredito num amigo meu, se eu acredito num país, eu não vou acreditar no que a igreja fala, né? Então, esse programa, mais do que tudo, está aqui para isso, para mostrar para você, meu irmão, acredita, mesmo materializando na sua mente, mas nós precisamos acreditar no purgatório. Senão a gente volta novamente para o pecado de Adão e Eva, querer ser igual a Deus, compreender Deus completamente, mas nós vamos cair no erro, né? Bom, nós vamos fazer a nossa última parada aqui, é rapidinho, a gente já volta para as considerações finais. Ainda há, né, claro que há muita coisa para se falar sobre isso, a nossa igreja discute, como o Juninho estava falando aqui há pouco, né? Tem padre que dá aula de teologia, que não acredita, que contesta, você imagina, né? Então nós estamos falando de um assunto delicadíssimo, mas que é um dogma de fé, uma verdade absoluta para todos nós. Nós vamos para o intervalo rapidinho e a gente já... Meio-dia e 47, nós já vamos então chegando aqui ao final do nosso programa, dando abraço para os nossos parceiros, hoje em especial para a Oralcim, que completa 14 anos, né? Construindo sonhos, devolvendo sorriso. Tá o nosso amigo Diego acompanhando o programa A Questão de Fé. Um grande abraço. Tem uma condição especial para quem procurar a Oralcim, seja lá qual for o tratamento. A Oralcim, que é especialista em implantes dentários, mas para todos os tipos de tratamentos dentários, você pode recorrer lá a Oralcim, aqui em Uarama, ali na Avenida Brasil, pertinho do Bosque Uirapuru. Tem um questionamento aqui meio longo, a gente está sem tempo, do Gilson AF. Eu vou ler só o início aqui. Ele diz: é a própria ideia de purgatório, ouçam, a própria ideia de purgatório e as doutrinas que frequentemente estão associadas a ela, orações pelos mortos, indulgências, obras a favor dos mortos e etc., falha em reconhecer que a morte de Jesus foi suficiente para pagar a pena de todos os nossos pecados. Ele diz e continua, depois nós vamos responder ali, provavelmente ele é protestante pela forma com que ele está escrevendo. O sacrifício redentor de Cristo na cruz foi feito de uma vez por todas para a salvação de todo o gênero humano. Não precisará de outro. Já foi consumado tudo no sacrifício de Cristo na cruz. Ali já ocorreu tudo aquilo que precisássemos para a nossa salvação. Isso nós concordamos, né? Deus nos salvou ali e pronto. Ali foi o sacrifício redentor de Cristo na cruz. Mas nós, enquanto cristãos humanos, nós precisamos ser purificados dos nossos pecados para estar e participar desta glória de Cristo na cruz. Cristo nos salvou de uma vez por todas. Nós agora devemos nos purificar, devemos nos santificar, de modo que nós também possamos estar com Cristo e participar dessa glória. Nós já participamos, uma vez que nós somos igreja militante, estamos aqui. Mas nós um dia também participaremos da igreja triunfante com os santos, na comunhão dos santos. Mas para isso, nós precisamos também ser santos e é impossível contemplar Deus face a face com requisitos de pecado. A morte não apaga os nossos pecados. Então, uma coisa é a salvação, que é totalmente diferente, que é a missão de Cristo, né, para nos salvar, o Redentor, e a outra é essa nossa tomo posse dessa salvação. A salvação está garantida. Padre Deus Mário já nos salvou, está garantida a salvação. Basta que nós Padre agora... Mário posicionou aqui: o purgatório não é para fazer o que Jesus não fez, amigo.
O purgatório é para a santificação do cristão. É o que o Gabriel falou. Jesus me salvou na cruz. O preço está pago. A aplicação disso à minha pessoa depende da minha santificação pessoal. O purgatório faz parte da santificação e não da redenção. É o que nós estamos falando aqui agora. O Padre já Mário nos salvou na E eu cruz. preciso agora tomar posse dessa salvação. A salvação já está garantida. Salvação e santificação, né? O entendimento. Muito obrigado, viu, Gilson? É um prazer tê-lo conosco, né? Entendemos o teu posicionamento. E a gente gosta, né? A gente, né? Estamos aqui para conversar a gente e também, dialogar, inclusive, né? Dessa sabe forma que você não pacífica vai aí. mudar a tua posição e também Nós não. nós Nós também defendemos não a vamos. posição da nossa, né? Mas Obrigado pelo Padre Mário obrigado, também. né? Claro, Olha, fico feliz, o Padre Mário tá acompanhando o negócio Programa- aqui, rapaz. programa Uma Questão de Fé vai chegando ao final. Muitas questões ficam ainda a ser respondidas e pode, inclusive, ser perguntado aí Carlos. no Facebook. A gente O Padre Carlos está mandando aqui uma coisa interessante. Diga. Fernando, a salvação de Jesus é oferecida e não imposta. É como assim, eu vou simplificar, assim, como se fosse desenhar. Nós estamos numa cidade, tá todo mundo doente, a ponto de morrer. De repente vem um caminhão cheio de remédio para salvação, para curar a doença de todo mundo. Agora basta eu ir em busca e buscar e tomar posse daquilo. Eu posso acreditar que aquilo ali me salva, que veio para me salvar. Mas se eu não for em busca e não praticar as obras, uma fé sem obra é uma fé morta. Eu preciso praticar essa fé, eu preciso pôr em prática isso. Isso foi São Tiago que diz: uma fé sem obra é uma fé morta. Agora eu preciso praticar isso e ir em busca da salvação que me ofereceram e tomar posse dela. Não me foi imposta. Mas eu vou pedir a consideração final de vocês, né? Nós já meio-dia e 52. É só agradecer a participação, tanta gente participando lá na nossa live, também aqui pelo WhatsApp da rádio. A gente não consegue atender, né? Porque é uma hora só de programa e muitas questões podem ficar no ar, ou às vezes a gente acaba que não consegue também concluir, né, uma linha de pensamento. Se ficou uma dúvida, pergunte, por favor, na nossa página, fique à vontade, nós vamos responder. Estamos também, né, e temos contato com muitos padres e pessoas que podem nos ajudar, caso a gente não saiba, até porque nós estamos aqui, gente, estudando a nossa fé. Juninho, considerações finais. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou. É um grande prazer voltar depois de um tempo aí de férias aí, né? Faz quase 2 meses que eu não venho no programa. Mas dizer que eu estou realizado novamente, que é um prazer estar de volta aqui para aprender com vocês. Fernando, muito obrigado. Muito obrigado, Paulinho. Eu gostaria muito de agradecer ao Gabriel, que enriqueceu o nosso programa mais uma vez. Saiba, Gabriel, que você também já é parte dessa família. As portas estão abertas para você. Eu aprendo muito com você, é um prazer. Ainda mais saber que daqui a alguns dias nós estaremos juntos no acampamento ali. Juninho, tá morrendo de saudade de você, negão. Do você também, Kliger. Vê se volta. Paulinho, muito obrigado. Eu vou fazer um merchan. Você pode dar um pulo lá na Livraria Santa Terezinha. Tem um livro aqui que o Gabriel estudou muito já há algum tempo, que é um livro do Felipe Aquino, né? O Purgatório, que a igreja ensina. Vários outros ensinamentos. Procura a Livraria Santa Terezinha lá. Tem vários documentos e materiais que podem te ajudar nesse enriquecimento da sua fé. Algumas mensagens aqui também para o Gabriel, né? Várias. Depois ele vai acompanhar lá na nossa live. Gabriel, Ele não tem Facebook. eu quero aqui mais uma vez, né? O Fernando já acabou de dizer, mas eu endosso. Muito obrigado, né? O teu conhecimento é algo assim extraordinário que a gente admira e torce e reza por você. A gente vai rezar pelos mortos, mas vamos rezar por você também. Acho que mais precisa muito Porque também. você precisa também das nossas orações. Minha mãe lembrava que você lembra o Monsenhor Wilson. E eu falei, mãe... Ai, Jesus. Verdade. Falei, mãe, e ele tem um jeito de falar mesmo. Igualzinho o Galiano. Meu apelido do seminário era Monsenhor Wilson Galiano. Então Se não Deus é pra- quiser, né? Um homem, querendo dar um homem muito Sabe. santo, sabedoria, eu admiro muito ele. Nossa, quem dera ser igual a ele. Muito obrigado. Obrigado, Paulinho, pela oportunidade de estar aqui nas férias do seminário, né? Podendo estar aqui contribuindo, mas ao mesmo tempo aprendendo com vocês. É uma alegria e eu admiro este programa. Muito bom saber que na Diocese de Umarama tem um programa como esse. Então, muito obrigado. Ainda tem alguns dias de férias ainda. Qualquer coisa, apareço aqui ainda mais uma vez.
Mas muito obrigado, fiquem com Deus, reze por mim e reze pelos mortos. Olha, gente, nós ficamos por aqui. Semana que vem nós estamos de volta com o programa Uma Questão de Fé, torcendo para essas férias aí dos nossos seminaristas se estender. Já tivemos o Éder aqui, o Gabriel já é, né, não é a primeira vez que vem ao nosso programa, e a gente fica muito feliz com essa participação. Quero dizer aqui, aproveitar que eu sei que eles estão acompanhando, essas cadeiras aqui também estão esperando os nossos padres, viu? O Padre Carlos já, Padre Mário, Padre já Carlos. veio, o Padre Machado também já veio, né? Enriquece a nossa discussão, aliás, nos ensina e muito. Gente, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.